Paz, irmãos, bom dia a todos. Dando início aí a mais um semestre, né? Uma matéria fundamental que é o estudo da igreja, né? Se tem matérias importantíssimas no seminário, essa seria a hermenêutica, que é a ciência da interpretação bíblica, e a eclesiologia, que é a igreja, né? Que é o que nós somos, é aonde nós vamos viver o tempo que estivermos aqui na terra. Seremos igreja, somos igreja, trabalharemos para a igreja, amaremos a igreja. Então e a palavra e a interpretação bíblica é também a disciplina mais importante, que é onde nós aprendemos a interpretar corretamente o texto bíblico, né? Então, se tem duas matérias aí que são fundamentais para o curso de teologia, são essas: interpretação bíblica, né? Que também é uma disciplina que eu costumo ministrar aqui, e a eclesiologia, que é o estudo da igreja, né? E a igreja, o estudo da igreja, ela tem muitas dimensões, né? Ser igreja, igreja como organismo, igreja como organização, estrutura da igreja, natureza da igreja, função da igreja, o cabeça da igreja, o governo da igreja. É muito complexo, né? 6 meses você vai perceber que é muito pouco, porque essa instituição que Deus criou, ela tem um dinamismo e uma complexidade enorme. E no dia de hoje, você sabe que a gente anda muito confuso. O que é a igreja, finalidade da igreja, função da igreja, qual é o papel da igreja, o propósito da igreja. Tem igrejas que você olha que parece mais uma ONG, né? Outras parecem um comércio. Você entra em igrejas hoje, já dei até alguns exemplos aqui, você não sabe se está entrando num templo religioso ou se você está entrando num shopping, porque é muito semelhante, né? Com cafeterias, com espaços muito semelhantes, porque essa pegada mais voltada para o comércio, para o mundo corporativo, tem funcionado bastante e as pessoas entendem que deve fazer igual. Então você fica na dúvida, né? Então você entra e participa de alguns cultos que parecem mais um show, né? Então tem o seu jogo de luzes, de fumaça, de músicas ambientes, de palestras, e parece que você está indo num evento corporativo semelhante. Então a gente vai perdendo um pouco da essência. Para você perceber, nos Estados Unidos tem uma pesquisa de cristãos, e um número, se não me engano, chegando ao número aí de 90% dos entrevistados que desejam igreja com cara de igreja. Isso tem chegado no Brasil, porque às vezes aparece aí nas redes sociais algumas fotos de algumas igrejas. Outro dia eu estava vendo um cantor famoso dentro de um templo antigo, né, me ministrando, e os comentários isso sim, igreja com cara de igreja. As pessoas parecem que já estão, não estão mais gostando, se ambientando num espaço que já não comunica mais a finalidade pela qual ele existe, né? E isso gera um ambiente, uma esfera, não de relação comercial. Qual o problema? A igreja somos nós, a gente se reúne em qualquer lugar, ok, mas o lugar que você escolhe para reunir deveria ser um lugar que comunicasse o Deus transcendente, né? Que tivesse uma esfera que comunicasse as realidades espirituais e não as realidades transacionais de comércio, mundo corporativo, e que acaba não te levando para uma esfera espiritual, te leva mais para uma esfera comercial. Então, são reflexões que nós vamos fazer aí ao longo da disciplina, né? Principalmente nas aulas bônus, que a gente vai ter mais liberdade para trabalhar temas assim mais sensíveis. Espero que ninguém fique magoado, porque se eu tocar em pontos aí sensíveis, né? Porque as pessoas... Hoje até que não, mas antigamente aqui, eu dou aula aqui há mais de 20 anos, né? Então já peguei épocas aqui que tinha pessoas muito apaixonadas por líderes, por dogmas, por denominações, e quando você tocava em algum ponto que contrariava, né, algumas personalidades famosas do mundo gospel, ou algumas
práticas de algumas denominações, isso gerava muito desconforto, embate, reclamações, né? Se você tiver curiosidade, pode conversar com o bispo José Alfredo. Na época ele era o responsável pelo seminário, né? O que ele ouvia de reclamações, né? Não era nem para eu estar aqui, né? Outro dia a gente estava conversando, cara, era muita reclamação, porque o pessoal se sentia muito incomodado porque tocava em pontos sensíveis, mas sempre com a ideia de trazer a reflexão. Aqui é um ambiente para a gente aprender. Eu não vou fazer isso numa classe de EBD com novos convertidos, que vai gerar confusão, não é o lugar propício. Mas aqui não, aqui é para a gente pensar, aqui é para refletir, aqui é para a gente entender, compreender, gerar entendimentos. Amanhã depois vocês estarão, ou se já não estão, liderando igrejas, pequenos grupos, e você vai ter outros pontos de vista, né? Então, mas eu percebo uma mudança nos últimos anos, né? Parece que temos um público mais maduro, mais consciente. Não sei também se é pela quantidade enorme de escândalos que a gente tem presenciado no Brasil, né? Isso vai tirando um pouco do romantismo, né? As pessoas às vezes têm aquela visão romântica do líder, da denominação, tudo é perfeito, tudo é bom, tudo é maravilhoso, mas a gente observa no Brasil a quantidade de escândalos e isso vai nos entristecendo, né? E vai também nos forjando, né? E a gente já percebe que verdadeiramente não há um líder perfeito, uma denominação perfeita, um dogma perfeito, e a gente todos nós estamos trabalhando para ser uma igreja mais próxima da Bíblia, uma igreja mais próxima daquilo que é o ideal bíblico, né? Então a gente está nessa luta, todos nós estamos em construção, nós estamos sendo construídos por Deus, e como pessoas, como indivíduos, né? Todo cristão deveria andar com uma placa, né, no peito, na mente: estou sendo construído, estou em obras. O Espírito Santo está constantemente trabalhando em nós, transformando-nos, mudando sentimentos, desejos, mudando pensamentos, ou seja, e graças a Deus por isso, né? Porque se Ele nos entregar as nossas paixões e desejos, nós estaremos perdidos. E como igreja também, se estamos sendo construídos como indivíduo, na hora que se juntam esses indivíduos todos, né? Um vem com uma espada, um vem com dúvida, né? Assim, os apóstolos, um se reuniu, Pedro estava lá com a sua espada, o Tomé estava cheio de dúvidas, ou seja, isso é o povo, esse é o povo real. Então nós não temos inocência de achar que existe uma igreja ideal, pastor ideal. Eu brinco lá na igreja, às vezes com os meus erros, né? Então, quando eu cometo um erro e às vezes esqueceu de orar pela irmã que fez aniversário, esqueceu de fazer alguma coisa, olha, o pastor ideal ele nunca ia esquecer, nunca. Ele vai estar sempre atento às necessidades de cada irmão, ele vai entrar, ele vai ser cirúrgico, né? Ele vai perceber no olhar que o irmão não está bem, ele vai orar pelo irmão, ele vai intervir, ele vai visitar, ele vai pregar sempre bem, Bíblia corretamente. O pastor ideal é fenomenal, só que o pastor ideal não existe, né? O que existe é o pastor real. Quando eu escuto também a reclamação do irmão A, o irmão B, o irmão C, eu falei, é verdade, porque o irmão ideal ele jamais faria isso. O irmão ideal não fala mal de ninguém, o irmão ideal chega no horário no culto, ele é um servo, ele é adorador, Só que, cadê o irmão ideal? Me aponta. O que tem são irmãos reais. Ontem eu estava conversando com um colega do trabalho, crente, família crente, mas com uma crise profunda no casamento. E a reclamação do marido era que a esposa tinha algumas faltas, né? Dentro de casa, na administração do lar, no cuidado com os filhos e tal. E aí eu fiz a mesma análise que eu falo com vocês aqui lá na igreja. Uma esposa ideal, ela seria perfeita. Todos os trabalhos de casa estariam feitos, você chegaria, estaria tudo funcionando, a educação dos 3 filhos estaria de vento em popa. A esposa ideal não falha, só que ela também não existe. O que existe são esposas reais, maridos reais, pessoas reais, com falhas, com alguns defeitos, com angústias, inquietações, e você vai precisar amar as pessoas reais. Uma igreja ideal não existe. E tem uma frase famosa de um teólogo: se você ama a igreja ideal,
você nunca vai tê-la, e ainda vai destruir a igreja real, porque você na igreja real, você vai ficar murmurando que, poxa, eu queria estar na igreja ideal. Se alguma igreja parece ideal para você, você não conhece essa igreja. Você visitou a igreja e está tudo funcionando, tudo bem, porque quem prega aí sabe como é que é. Você vai pregar, tu fica encantado, dá vontade de pastorear um monte de igreja, porque os irmãos são tudo dóceis, amorosos demais. Você vai pregar, você pode bater firme na pregação, que depois do culto alguém vai dizer, que palavra, eu precisava ouvir isso, o pastor é ungido de Deus. Aí tu sai da pregação, tem uma mesa preparada, um lanche, todo mundo te servindo, todo mundo cuidando de você. Aí fala, nossa, parece a igreja ideal, né? Mas começa a conviver, contraria um irmão, pisa no pé do outro sem querer. O dia a dia vai mostrar que ali não é uma igreja ideal, é uma igreja real. Mas como a gente visita, a gente se encanta. A gente vê a estrutura, vê as pessoas, a melhor versão das pessoas, né? As pessoas rindo e te abraçando, e tudo tá bom, mas começa a conviver. Tem um memezinho que apareceu na internet ontem, o pastor daquela igreja parece ideal porque você não conhece ele e ele não te conhece. À medida que começar a conhecer, pronto, começa a aparecer os defeitos. Por quê? Porque somos assim, somos pessoas imperfeitas. E esse negócio de igreja é o que Jesus fez. Juntou um monte de gente imperfeita, com visões de mundo diferentes, com personalidades diferentes. Você não escolhe, e é um ponto muito importante as pessoas entenderem isso, né? Não é você que escolhe a família, Deus te inclui na família dele, que ele escolheu. E isso tem um ponto, porque que precisa ser considerado. Você não escolheu o irmão, né? Isso não é uma empresa que você escolhe os seus trabalhadores. Se fosse empresa, já teria mandado justa causa um monte de gente. já teria demitido uns 3, uns 5 já de aviso prévio, uns 10 de advertência, já estaria mais ou menos assim. Mas não é empresa, eu não escolho com quem trabalha comigo, Deus deu, Deus enviou. Então eu tenho que me relacionar com esses irmãos como família minha, sem eu ter escolhido eles. E isso parece absurdo? Não, você também não escolheu seu pai e sua mãe, Deus te colocou lá. E você tem que honrar seu pai e sua mãe, amar, respeitar, mesmo sem você ter escolhido eles. Deus faz com a igreja da mesma forma. São os seus irmãos, ame eles, sirva eles. Não são os irmãos ideais, são pessoas reais, e vocês vão ter que conviver com isso. É difícil, tem um irmão que é muito difícil. Sempre haverá um irmão difícil, sempre haverá um irmão chato. Os muçulmanos têm os xiitas, nós temos os xaatos. Semelhantes. Os xiitas são muito chatos, mas nós temos os nossos xaatos, que são chatos, e você vai ter que amar. E se você não consegue, então Deus trabalhará em você, que o problema também está em você, porque também você é chato para alguém. Tenha certeza disso, tenha muita convicção disso. Alguém te acha chato, alguém te acha chato, alguém te tolera, alguém te suporta, alguém pede muita misericórdia para poder conviver com você. Tenha certeza disso, né? Alguém já disse aí nos comediantes da vida, se você não faz parte de 2 grupos de zap na família, 2 grupos de zap no trabalho, porque provavelmente você é o chato. Porque todo trabalho tem um grupo oficial e tem um grupo paralelo. Se não te incluíram no grupo paralelo, você é o chato. Família é a mesma coisa, tem um grupo oficial da família que dá bom dia, boa tarde, os anúncios lá de aniversário e tal, e tem um grupo que é o grupo que vai, né, vai comentar sobre os outros. Aí você viu a roupa do fulano e tal, e não sei. E se você é o chato, você automaticamente é excluído desse grupo, né? Então, reflitam isso, quantos grupos de zap você participa, né? Dá para perceber se você é chato ou se você é a pessoa, o irmão ideal, a pessoa, a ovelha ideal. Não existe ovelha ideal, né? Então a igreja é esse desafio que Jesus instituiu. A igreja não é uma instituição humana, é uma instituição de Deus. E aí a gente vai fazer aqui muitas críticas que eu já comecei a fazer, né? Mas a gente vai ter que ter muita prudência. Por quê? Porque a igreja é a noiva de Jesus.
é o corpo de Cristo. E aí vamos ter que ter prudência, porque senão podemos ser achados em falta criticando a noiva de Jesus. E esse é um ponto. Então, o que a gente vai ter que ter em mente? Uma divisão muito clara. Uma coisa é uma denominação, é uma organização, e outra coisa são as pessoas que participam dessa organização. Então eu não posso chegar e dizer que numa organização todos estão perdidos, todos estão mal intencionados, todos. Por quê? Porque ali pode ter o corpo de Cristo. Agora, as ideias de alguns líderes, as pregações, o comportamento, aí a gente pode questionar, mas eu jamais vou questionar a integridade e a intenção do coração de alguém. Eu não sei. Da mesma forma, uma igreja que eu acho ideal para os dias de hoje, entre aspas, nem todos ali são ovelhas, nem todos ali são salvos, né? Tem gente salva, tem gente pensando em salvação, tem gente que não sabe se vai se converter ou comprar uma bicicleta, é a dúvida da pessoa, e está tudo ali, aos domingos, cultuando a Deus. Então não sei, tem o joio, tem o trigo, mas tem o joio infiltrado em todo lugar. Alguns dizem que o nome seria melhor uma de comunidade, porque engloba todo mundo, nem todos são igreja. Mas, aí é um outro tema, né? Um outro assunto. Porém, a gente precisa ter essa maturidade. Vamos falar da prática, daquilo que a gente vê, daquilo que é ensinado. A gente pode questionar isso. Agora, jamais vou saber se o líder está realmente mal intencionado, se tem todos os membros estão mal intencionados. Eu tenho que ter esse devido respeito, porque a igreja é uma instituição criada por Deus. Jesus ama tanto a igreja que morreu por ela. Então a gente tem que tomar o cuidado. Ela é a noiva do Cordeiro, né? Então tem que ter o devido respeito pela noiva do Cordeiro. Mas nem todos, num ajuntamento, é a igreja. Saíram de nós, mas não eram de nós. Lembra do texto? Estavam ali. E quem olha, se você for num culto à noite, de qualquer igreja, você não consegue identificar quem é crente e quem não é. Porque está todo mundo de pé, está todo mundo com cara de choro, está todo mundo cabeça baixa. Aí você manda orar, todo mundo ora. Ele repete tudo, o comportamento você olha e diz. Tem crente que você olha assim no domingo à noite, crente. Segunda-feira de manhã você já tem dúvida. Quarta-feira no dia do culto, crente. Chegou na igreja, crente. Tu olha para ele, crente, né? Saiu dali, está no trânsito, tu já tem dúvida. Você é crente mesmo, né? Chega em casa, você já não sabe. É a história da criança, do filho do pastor que pediu para a mãe trazer os móveis de casa para dentro da igreja. Por quê? Porque aqui na igreja, meu pai é uma benção. Então vamos morar aqui. Quando chega em casa, terrível, né? Se transforma. E como isso é uma realidade entre nós? Né? Como isso é uma realidade? Então a gente vai refletir sobre isso, assuntos sensíveis, mas também vamos ver com profundidade teológica o que é a igreja. O que a igreja precisa ser, o que a igreja precisa fazer biblicamente. E esse é um ponto que a gente precisa refletir bem, entender bem, porque isso é determinante para o nosso dia a dia. Porque toda hora chega uma nova ideia. Aí você vai, o pastor, o líder da igreja, ele sofre uma tentação absurda, porque ele vê uma igreja funcionando muito bem, uma igreja crescendo, e ele diz, cara, por que aqui não cresce? Por que ali cresce? Por que ali está funcionando? Porque a gente tem essa sensação, a gente é muito... vê o resultado, está dando certo, está fluindo, a gente acha, então é o certo. E não necessariamente, mas a gente sofre essa tentação. Então a gente, por que funciona ali, por que não funciona aqui? Ah não, ali começou a funcionar porque teve um trabalho social e o negócio fluiu. Então o segredo é o trabalho social. Então o segredo, e a gente fica nessa tentação, porque a gente olha para o homem, para o que está sendo feito, e a gente tem dificuldade de buscar nas escrituras o que elas dizem que nós devemos ser, o nosso ajuntamento, o nosso propósito. Se não vigiarmos, a gente vira ONG, a gente vira supermercado, restaurante, a gente se perde nos propósitos. Se a gente não ficar refletindo sempre nas escrituras, a gente vira clube social, um lugar bacana que a gente se reúne, bate papo, come,
vai embora. Não está satisfeito, muda, né? Essa igreja não está legal para mim por algum motivo, o ar-condicionado não funciona, tem um irmão chato, então eu vou para outra ali que o ar está legal, acabou de instalar ar-condicionado novo, calor do Rio de Janeiro, então lá é bacana. Vou para lá porque lá tem uma estrutura para criança muito melhor do que aqui, lá tem estacionamento, acabei de comprar um carro novo, deixar carro na rua é complicado lá. Então a gente vai avaliando por essas questões. A gente se perde. Qual é o propósito da igreja, né? Então precisamos toda hora, né? E isso é para a vida. Nós, na nossa vida, se a gente não ficar toda hora refletindo sobre isso, fazendo uma autoanálise, a gente perde o propósito. Daqui a pouco você não sabe o que você está fazendo lá no seu trabalho. Daqui a pouco você já não sabe mais. Daqui a pouco você já não sabe mais o que é ser pai, o que é ser mãe, o que é ser um filho, como é que rege essas relações, o que é ser membro da igreja. A gente vai se perdendo. Perde a finalidade muito rápido. Entra um monte de distração, um monte de filosofias, um monte de pensamento, de ideias, e aí daqui a pouco você já não sabe mais. E tentaram fazer isso com Jesus. E Jesus toda hora assim, não, mas lembra como foi a criação? Lembra que Deus criou o homem e a mulher, e serão dois numa só carne, não pode... Jesus foi lá atrás. Por quê? Porque aqui na frente, né, os anos se passaram, o homem achava que poderia dar desquite lá, divórcio para a mulher, porque achou coisa feia nela. O que é coisa feia? Qualquer coisa. Qualquer coisa encaixaria aí. Aí poderia dar divórcio à revelia. Aí Jesus foi lá atrás e disse, não foi assim. No início foi assim, ó, o propósito do homem e da mulher, a mulher foi criada, o propósito é esse, que sejam uma só carne. E que o Deus não separe o homem. Mas Jesus precisou ir lá na origem, porque o negócio já tinha se desvirtuado. Assim como no livro de Malaquias, da mesma forma, Deus também trouxe, através do profeta Malaquias, uma reflexão do que é o culto, do que é o relacionamento com Deus. Vocês estão achando que eu gosto de sacrifício? E é só trazer animal aqui e sacrificar e está tudo bem? O profeta Jeremias também fez a mesma análise. Vocês acham que Deus está olhando e protegendo vocês só porque existe um templo construído? E aí, porque tem um templo, Deus não vai punir, não vai estabelecer nenhum juízo, e vocês podem fazer o que vocês quiserem? Entende que vai se desvirtuando? E a gente precisa refletir de novo, qual é o meu papel, qual é a minha função, qual é a minha finalidade, qual é o meu propósito. E quando a gente olha para a igreja, ela tem propósitos muito bem definidos na Bíblia. Especificamente no Novo Testamento, porque no Antigo Testamento ninguém sabia o que era esse negócio de igreja, estava em oculto, os profetas não entendiam, então eles não poderiam estar falando para a igreja. Então devo rejeitar todo o Antigo Testamento? Não, mas o Antigo Testamento foi essa preparação para a nova aliança. Eu estou querendo dizer o seguinte, se tem doutrina para a igreja, obrigatoriamente tem que estar no Novo Testamento, porque a igreja está debaixo da nova aliança. Então, se eu tenho que respeitar alguma doutrina, ela tem que obrigatoriamente estar no Novo Testamento. E do Antigo Testamento, o que a gente pega para nós? Todos os princípios a gente pega. Por exemplo, um princípio que você vai aplicar na sua vida, que está repetido no Novo Testamento: Deus ama a obediência. É um princípio, está no Antigo Testamento inteiro. Deus é santo, e há uma necessidade de todos aqueles que se relacionam com Ele também sejam santos. Está lá em Levítico, Pedro repete no Novo Testamento, e ninguém discute isso. Por quê? Agora vai ter questões no Antigo Testamento que são especificamente para o povo de Israel e não são para a igreja. E isso gera um monte de conflitos, né? Um monte. Mas são princípios bíblicos, muito claros. Novo Testamento, quando a igreja é fundada por Jesus, ali começa uma nova instituição que não se assemelha a Israel, tem princípios e propósitos diferentes, e a gente precisa compreender isso muito bem, porque senão a gente mistura tudo. Então é comum você ver hoje igrejas Novo Testamento com princípios judaicos, judaizadas, que pegam lá do Antigo Testamento princípios, comportamentos, práticas, querem aplicar na igreja porque é legal, as pessoas gostam, dá certo, nós somos um povo mais místico, então a gente se interessa por essas questões, são coisas que eu vejo, então isso facilita a minha fé, enfim, os motivos são os mais variados, mas biblicamente é o correto, é isso que precisamos
está sempre refletindo. Então, eclesiologia, logia é o quê? Estudo. Eclésia é a palavra da igreja, para a igreja, né? No grego. Eclésia, grego, significa igreja. Na verdade, a definição de eclésia é assembleia, reunião. Essa palavra Jesus pegou da filosofia grega, né? De Platão, de Sócrates, quando eles se reuniam para discutir sobre política, né? A polis era o ajuntamento que eles reuniam-se para discutir sabedoria, para se viver em sociedade. E aí Jesus vem e disse: eu vou estabelecer a minha reunião, o meu ajuntamento. Então, o que é a igreja? É esse ajuntamento de crentes que tem Jesus como cabeça. Ele é o dono da igreja. E quem consegue mudar os corações para que a gente possa se unir e ser um? Isso é papel do Espírito Santo. Ele entra no coração, ele produz o novo nascimento, e nós vamos ver isso em soteriologia, né? Ele produz o novo nascimento, começa a te dar um desejo semelhante ao do outro irmão, propósitos semelhantes, visão semelhante, e vocês vão diferir questões de personalidade, coisas corriqueiras. Mas para ser igreja de Jesus, todos têm que ter o mesmo pensamento, o mesmo sentimento no que tange: Jesus é o único Senhor. Jesus é o único mediador entre o Deus e os homens. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, extremamente santos. E quem está produzindo essa unidade de pensamento é o Espírito Santo. Porque lá no mundo, você jamais ia pensar sobre isso. Jamais. Imagina, já falei aqui, né? Vocês ficam dando risadas. Eu, que era pagodeiro, imagina se eu lá no meu pagode estaria pensando em trindade, em ter o mesmo sentimento, jamais subia ao meu coração. Jamais. Você lá no seu sertanejo, você lá no seu funk, jamais você estaria pensando em se unir a igreja, em servir os irmãos, em ser um com os irmãos, em ser santo, obediente. E por que tudo mudou de repente? Por que agora você... Porque o Espírito produziu um novo nascimento em nós. E aí a gente começou a ter o mesmo pensamento, mesmo sentimento. Claro, eu vou querer às vezes a parede de uma cor, você vai querer de outra, mas isso não tem importância, relevância. É bem verdade que tem alguns irmãos que acham que tem muita relevância, brigam, ficam sem falar, uma confusão generalizada, mas não deveria, né? Se o Espírito tiver liberdade para trabalhar em nossos corações, em nossas mentes, a gente vai perceber que isso é secundário, tanto faz como tanto fez. Mas aquilo que é o principal, Cristo é o nosso cabeça, o nosso Senhor, a salvação é pela fé, é graça de Deus. Essas questões são fundamentais e precisamos ter unidade no pensamento. A igreja é o povo que tem essas questões como centrais, vivem em prol desse propósito que Deus estabeleceu. Isso é a igreja do Senhor, é o ajuntamento de Jesus. Quer falar, meu irmão? À luz da Bíblia, qual é o embasamento que eu tenho para uma pessoa que acha que pela igreja ter CNPJ acaba transformando a igreja em empresa? Qual é o embasamento bíblico? Só se ela agir como tal, né? Se a prática dela for uma prática de mundo corporativo, que tem igrejas que tem abertamente, né? Tem igrejas que você entra e ela, ao abrir o CNPJ, ela colocou lá, abriu como empresa, então ela tem autorização, por exemplo, para vender coisas dentro dela. Então você entra em algumas igrejas, tem lá uma livraria lá dentro, uma cafeteria, e está dentro da lei, porque ao abrir o CNPJ, abriu no CNPJ de empresa.
Entendeu? Agora, a prática dos irmãos, a convivência, é isso que deve ser, a análise deve ser mais aprofundada. Essa convivência com os irmãos é igual ao mundo corporativo? Ou é igual à igreja? Porque uma coisa depende da outra. A gente está falando de questões que o nosso país exige para que se haja essa reunião. Por exemplo, o Brasil, as leis no Brasil é bem complicado, o pessoal tem um hábito de não cumprir lei aqui e está tudo bem. Mas para ser igreja, o Estado não vai se meter na tua prática, que acontece dentro da sua igreja. Não se mete, é uma garantia, por enquanto, constitucional. Porém, para vocês funcionarem num espaço, vocês têm algumas exigências do Estado. Por exemplo, se você quiser isenção do imposto de renda do espaço que você se reúne como igreja, tem que ter o CNPJ. Quiser desconto na conta de luz, CNPJ. Aí está juntando muita gente, o bombeiro tem que dar um alvará, a prefeitura tem que dar um alvará, tem que ver as condições do local, e o Estado entende o seguinte: isso é para a segurança de vocês mesmos. Quantidade de igrejas que já caíram aí, bate um vento, cai tudo. Por quê? Porque o brasileiro é assim: vamos fazer o segundo andar, mas tem estrutura? Porque o primeiro que construiu talvez não pensou em segundo andar, então ele fez as ferragens ali mais finas e tal, aí vem o outro, faz o segundo, daqui a pouco vem o outro, faz o terceiro, daqui a pouco o troço cai tudo e aí foi o diabo. Nós somos assim, brasileiros. Então o Estado acaba exigindo, entre aspas, que o nosso ajuntamento tenha um registro para ele poder fiscalizar essas questões que ele entende que é a responsabilidade dele. E que para a gente não faz diferença alguma nas escrituras, não altera em nada. Nós só estamos cumprindo uma lei que a Bíblia assim orienta a gente a obedecer às leis do país, e não tem nenhuma intervenção na teologia, na doutrina, na prática. A gente simplesmente está dizendo: vem aqui e fiscaliza a gente. Olha, veja aí o imposto, está tudo dentro dos conformes. Nós somos cristãos, deveríamos estar cada vez mais dentro da legalidade. Na verdade, a gente deveria até gostar disso, né? E estar sempre legalizado em todos os aspectos. Por quê? Para dar bom testemunho, para dizer: olha, ali tem uma igreja que é séria, que leva a sério as leis, ainda que o centro espírita não leve, ainda que a casa de samba não leve, mas nós como igreja obedecemos. Bom, então, ao criar o CNPJ é uma questão apenas de obediência. Quanto à Bíblia, a Bíblia não fala nada de CNPJ, óbvio, né? Isso é coisa moderna. Na Bíblia, um ajuntamento de pessoas regulares que pregam a sã doutrina, que tenha governo. A gente vai ver aqui o que é necessário para ser igreja. Uma igreja tem governo. O que é o governo? Tem os líderes e tem os irmãos. Então os líderes, eles estabelecem princípios bíblicos para conduzir, como disciplina, como as demandas de um irmão com o outro, a Cinti que briga com a Evódia, e Paulo disse: ajuda elas aí, e diz que elas precisam ter o mesmo sentimento. Isso é um governo, é um estabelecimento de governo, está estabelecendo liderança. Então, para ser igreja tem que ter o governo bíblico, não é o governo do mundo, o governo bíblico. Aí tem que ter as ordenanças de Jesus, o batismo e a ceia. Então a administração dessas duas ordenanças tem que existir. A reunião é no nome dele. Então tem que haver disciplina na igreja, tem que haver as ordenanças de Jesus. É uma comunidade que adora a Deus, que é guardiã da palavra. A palavra tem que ser pregada corretamente. E se tem um ajuntamento desse, biblicamente é a igreja. Agora, na sociedade atual e no Brasil, porque em outro país são outras leis, o Brasil vai exigir da gente um CNPJ. E aí fica fácil de entender que, por exemplo, tu começa a igreja lá na sua casa. A engenharia das casas hoje, como são, né? Tudo apertadinho, não tem muito espaço. Aí logo a igreja cresce, 20, 30, 40 pessoas cabem na tua sala? Não cabe. Aí você vai precisar de um local, ou você vai mandar todo mundo embora, tá? Eles estão ali: mas o ideal é que eles fossem 10 para uma casa, 10 para outra, 10. Esse é o ideal. Mas o irmão que começou ali, ele não quer ir. Aí de repente dos 40 você tem 30 que não quer ir para lugar nenhum, quer ficar ali com você. Aí o que você faz? Manda embora assim mesmo? Eles têm estrutura para isso? Eles têm? Não tem. Aí você vai: não, então vamos ficar um pouco mais.
Vamos tentar convencer um pouco mais. Só que agora não dá mais para reunir aqui, eu tenho que reunir em outro lugar. Aí eu vou ter que arrumar um espaço. Ao arrumar um espaço, o Estado vem e diz, tá, espaço para quê? Para ajuntamento de pessoas? Então, se tem ajuntamento de pessoas, tem que ver aí, ó, risco de incêndio, entrada e saída, e aí você pega, tá, vamos recolher a oferta para a gente ajudar aqui. Comprar as cadeiras, a pagar o aluguel, a comprar um púlpito aqui, coisas básicas, pagar a luz do lugar e tal. E o dinheiro vai entrar na conta de quem? Do irmão, ok? O irmão começa a ter que prestar conta à Receita Federal, está recebendo dinheiro, logo a Receita vai bater, que dinheiro é esse? O dinheiro da igreja, como é que é isso? Já começa a dar um transtorno, entende as demandas? Que acaba forçando você pela dinâmica de sociedade que temos a tirar o CNPJ, que isso não vai ter problema nenhum se tirar o CNPJ. Agora, quando você tira o CNPJ, você entende que aí sim, agora com o CNPJ eu virei empresa, agora vamos vender roupa, aí começou um problema, porque se você está tirando um CNPJ de igreja, você não pode vender nada dentro da igreja. Por quê? Porque você é uma entidade que não visa lucro. Tá, uma cantina ali, não deveria, no rigor da lei, mas aí alguns entendem, até alguns juristas entendem que uma questão pequena para dentro, tal, não teria grandes problemas. É aí que começam as nossas questões. E aí a gente tem um Estado que tem muitas leis, muitas normas, muitas regras, mas o Estado também não é presente, o Estado também não está nem aí. Eu te falei aqui do exemplo de uma irmã aqui, ó, na Avenida Brasil, indo para Campo Grande, saindo da Brasil ali, deve dar uns 2 quilômetros até a casa dela, ela mora num barraco, sem luz, sem água, sem banheiro, sem nada. O Estado não está nem aí. E aí o que você faz? E aí você acaba tendo que negociar algumas questões. Então é bem complexo. Não sei se eu respondia, porque isso a gente vai trabalhar bastante essa questão também, né? A própria apostila trabalha isso também. Não, a apostila não, o livro do pastor Rubens Buzzi. Igreja como organização e igreja como organismo. Ao mesmo tempo, ela é um organismo vivo. Ela é a videira. Só que a videira precisa da estrutura. O livro Treliça e a Videira é muito esclarecedor. Existe a treliça e existe a videira. A videira depende, né, se apoia na treliça. Só que uma videira saudável, você nem vê a treliça. Ela cresceu tanto que ela escondeu a treliça. E isso é o ideal. O problema de hoje é que às vezes a videira está minguada e a treliça que cresceu. E você olha e você vê uma treliça linda, de ouro. E a videira está minguada nos pés da treliça. Inverteu o propósito. Então, que a gente use a estrutura em prol da igreja, do organismo, da videira, né? A treliça e a videira. Aí tem, por exemplo, o DNA da igreja. Tem um livreto que faz parte também do mesmo pastor, Marcas e Funções da Igreja. Qualquer livro de eclesiologia, livros de teologia sistemática trabalha com eclesiologia, doutrina da igreja, e aí é uma questão mais teológica, mais acadêmica, onde vai trabalhar as ordenanças, instituição da igreja. E tem esses livros que são, às vezes, esses que são mais voltados para a reflexão, né, do que somos hoje e do que deveríamos ser como igreja, o que está acontecendo hoje no mundo e o que é a igreja bíblica. Por quê? Porque a igreja, a sociedade evoluiu também. E aí a gente precisa entender o que é uma questão cultural e o que é uma questão que pode interferir na sã doutrina. E essa é a reflexão que a gente tem que fazer o tempo inteiro. Esses elementos que a gente está trazendo para dentro da igreja é apenas a cultura e tal, ou isso vai interferir, ou pode até prejudicar o organismo vivo, a videira, pode até minguar a videira. É isso que a gente vai precisar refletir sempre. E aí não tem um gabarito, né? Isso pode, isso não pode, isso é do diabo, não é? Há muitos anos atrás, quando surgiu a televisão, muitos pastores disseram, do diabo. Hoje tem pastores brigando por espaço na televisão, pagando milhões por mês para ter um programa de televisão. Então a gente não podemos ser precipitados nessa análise, né? E aí, mas até onde também é eficaz eu
levar todo o recurso da igreja para um programa de televisão. Tem sido eficaz na sociedade? As vidas têm se convertido? Qual é o maior número de conversão? Da onde vem isso? Não vem da televisão, não vem do rádio, não vem das grandes cruzadas, não vem do tete a tete. É impressionante, mas o maior número de conversão vem dos relacionamentos. É o amigo que leva o amigo. O maior número de pessoas convertidas vem do amigo, do parente. Então nós deveríamos incentivar, encorajar mais a igreja a falar de Jesus para o amigo do trabalho, para o vizinho, para o parente, do que ir pagar milhões num programa de televisão. Que vai alcançar pessoas? Até vai, mas não é o método mais eficaz, e isso é estatística, isso é dado, né? Coletado, não é uma opinião, isso é um dado. Então nós precisamos investir mais nos nossos relacionamentos, dando exemplo, amando. Imagina se nesse ano de 2026, lá na sua igreja, uma pessoa, ou cada membro se proponha a investir em uma pessoa. Investir em oração, em aproximação, em abençoar essa pessoa e a convidar para ir na igreja. O que você acha que vai acontecer? Talvez nem todos conseguirão levar uma pessoa, mas você não acha que pelo menos aí metade da igreja não conseguiria levar alguém? É que a gente vai vivendo a vida hoje e não se importa muito com as pessoas, porque evangelismo hoje virou, e a gente vai refletir sobre isso, evangelismo hoje virou um evento, não tem dia e hora marcada, aí você vai lá e compra o evento. Departamento de evangelismo, na verdade, nem deveria existir na igreja. Por que departamento de evangelismo? Porque quando eu crio um departamento de evangelismo, eu estou dizendo o que para as outras pessoas? Evangelismo é com o departamento, com aqueles irmãos do departamento. Quando na verdade, biblicamente, evangelismo é com quem? Com todos nós. Mas eu criei um departamento, então a gente entende, isso comunica. Evangelismo é com o departamento de evangelismo lá. De vez em quando eu dou um apoio ali. Não, evangelismo todos. Você tem a incumbência de evangelizar a sua família, seus vizinhos, seus colegas de trabalho e também toda criatura que você encontrar. Mais alguma questão? Ou eu não atingi o objetivo da... Tipo assim, o senhor respondeu, só que eu queria entender quando assim, o homem em si, na maneira equivocada, ele começar a transportar isso, entender, já fugiu do objetivo de igreja de cunho espiritual. Ele começa a tratar a igreja como um CNPJ. Esse é o desafio. Esse é o desafio quase que diário que o líder vai ter, a igreja vai ter, a liderança vai ter. Espera aí, gente, para onde nós estamos indo? Porque às vezes uma reunião hoje, né? A reunião, a gente vai refletir muito sobre isso, né? Mas a gente faz as reuniões hoje da igreja, com a liderança, e aí a gente observa a pauta da reunião. A pauta da reunião vem um evento das mulheres aí. Qual vai fazer roupa ou não vai fazer roupa? É o evento dos jovens aí, vai ter camisa ou não vai ter camisa? Vai comprar o enfeite, vai chamar quantas igrejas? Para você ter uma ideia, domingo agora. Tem um pastor lá perto, uma igreja logo na frente da minha, assim, mais no fundo da rua, e ele sempre passa com um carro de som, né, convocando, até atrapalhava no EBD, que ele passava em frente ali, com carro de som alto, aí depois ele percebeu que estava atrapalhando, ele desliga o som, aí ele mandou me chamar, aí eu fui, pois não, pastor, vai ter um louvorzão lá na igreja, tem como o irmão levar o grupo de louvor? Eu falei, pastor, meu grupo de louvor é o pastor auxiliar e mais uma irmã. Não, mas leva, vai vir igrejas lá do alto da Boa Vista e tal, eu estou tentando reunir aqui os irmãos. Eu falei, poxa, que bom o senhor falou isso, né? Porque seria bom a gente se reunir e clamar pelo bairro, né? Igrejas, imagina a gente conseguir reunir aqui as igrejas e clamar pela violência no Catiri, a situação lá está bem complicada, todo dia um tiroteio, todo dia alguém... e a gente podia se reunir também para evangelizar. Ele não deixou eu terminar a fala. Então, pastor, tem como ir lá um dia? Vai ser lá na igreja. Aí o irmão prepara aí 2, 3 louvores. Seria esse o nosso propósito? Entende? Fazer culto pra gente, é isso? Aí chama a igreja do A, B, a gente já está cheio de culto. E a sociedade continua da mesma forma? Entende? Começa a perder o propósito. Começa a tomar o rumo de que a gente tem que fazer algo para a gente se alegrar. O negócio é a gente fazer uma atividade para mobilizar os irmãos
e para a gente ficar feliz. Faz louvorzão, faz rodízio de pizza, mas tudo para a gente. Aí isso é muito desafiador, porque você tentar mudar essa mentalidade, você compra uma briga enorme, enorme. Inclusive lá na igreja, que eu estou sempre batendo nessa tecla, tem jeito, as pessoas vêm com aquela bagagem de outras denominações, outras igrejas, que não serviu para ela, em algum momento ela decidiu que não deveria congregar lá, mas aí traz a mesma bagagem, quer fazer agora onde está, algo semelhante lá. E aí você luta contra isso, você é o pastor que está sempre do contra, tudo é difícil. Por quê? Porque quer fazer aí a briga entre aspas, né? A confusão começou a gerar, porque vem aí o Dia das Mulheres e quer comprar enfeite para culto das mulheres, quer comprar não sei o quê. E eu falei, gente, por que então a gente não faz aqui um café da manhã e chama as mulheres do entorno da igreja? Traz uma pregadora, traz uma psicóloga, a igreja doa, aí vale a pena todo investimento. Se vier uma vizinha, já vai valer a pena. E aí sim, aí você faz o efeito que você quiser. Mas a gente está cumprindo o nosso propósito, que é proclamar o Evangelho, se relacionar com as pessoas, cair na graça do povo. Pergunta se aceitaram a minha ideia. Nada. Entrou no meio, poxa, legal, tá, mas comprar xuxinha. Que luta. Porque eu também não posso ser autoritário. Vai ser assim, acabou. Eu entendo que tem que ser pela persuasão da palavra. Então, Deus tem me dado um coração mais perseverante. Então, eu vou continuar nesse caminho do ensino, dizer, olha para fora. Mas aí começou a surgir umas luzes, né? E uma irmã dizendo, pastor, olha só, eu estou orando e tal, vamos fazer um culto ali naquela praça, vamos montar ali um café da manhã. Eu falei, é isso. Dificuldade, não tem dificuldade nenhuma, gente, é isso aí. Não, mas eu não vou gastar dinheiro, não, mas se tiver que gastar, minha irmã, se tiver que gastar, eu boto do meu, porque isso é o propósito da igreja. A igreja tem que estar na rua, a igreja tem que estar evangelizando, a igreja tem que ir ao alcance das pessoas. Não dá pra gente ficar fazendo festa só pra gente aqui, faz cachorro quente só pra gente, não convida ninguém, não chama ninguém. Aí quando quer chamar, chama a igreja A, a igreja B, os crentes. Luz precisa estar onde estão as trevas. A luz só vai brilhar no meio das trevas. Não vai ter que ir. Eu sei que é desconfortável, eu sei que a gente vai criando um ambiente legal dentro da igreja, é bom estar com os irmãos, mas qual é o propósito da igreja? Entende? É isso que a gente tem que estar refletindo sempre, porque senão vai tomar esse caminho do mundo corporativo. Eu passo na frente da igreja, eu tenho muita vontade de entrar nessa igreja que eu passo na frente dela, perto da minha casa, porque tem uma cafeteria ali, cara. Eu estou doido para tomar um café, eu gosto muito de café. Eu falei, cara, eu vou entrar aí para tomar um café. Não é para assistir o culto, é para tomar café. Vai tomando um outro caminho, um outro propósito, que não é o propósito da igreja. Aí eu fiquei sabendo, um terrenão lá na Avenida das Américas, que a igreja famosa aí comprou. Isso que meu irmão é de lá, e já não aguenta mais. Eu falei, cara, eu não aguento, sou pobre, porque na hora da ministração, da oferta, é uma outra pregação, 40 minutos pregando e forçando a barra para você ofertar, porque ele comprou o terreno do lado, né? Um terreno em frente à Avenida das Américas, porque o projeto ali é fazer, eu não sei se o shopping vai ser embaixo ou se o shopping vai ser em cima, mas é uma das coisas assim, a igreja embaixo, o shopping em cima, ou o shopping embaixo, a igreja em cima. Esse é o projeto. Aí, por quê? Porque aí a pessoa vai para o shopping, porque o shopping atrai as pessoas, e aí aproveita, assiste um culto, vai tomando outro caminho. Pode dar certo? Sim, acredito que dê. Mas é o certo? Aí eu já não sei. Aí a gente tem que voltar para as escrituras. Então, se você for fazer o CNPJ para que o CNPJ sirva à missão da igreja, ok. Agora, você vai fazer o CNPJ para se assemelhar a um comércio, porque o comércio dá certo, então aí já tem um problema. Então essa história de é pecado e não é pecado, a gente entende que tem que refletir. Tem aluno meu que fica injuriado com isso, que às vezes chegar, pastor, isso é pecado? Ah, depende. Por que o senhor não dá uma resposta assim? Quer o preto no branco? Depende. Desejar comprar um carro novo é pecado? Depende. Se você quer comprar um carro novo para tirar onda com o vizinho, o sentimento que está aí, né?
para mostrar que você agora tem status, ou se é o varão que quer impressionar as varoas, aí já tomou o status de pecado. Agora, se você quer comprar porque você precisa de um carro melhor para trabalhar, aí já não é pecado. Vai comprar para obra, aí já não é pecado. Entende que varia? Tem coisas na Bíblia que não é pecado. Adultério é pecado em qualquer contexto, em qualquer situação, está expresso claramente. Mas tem outras questões que você vai ter que avaliar as intenções do coração, as motivações. Então, desejar ser pastor é pecado? Não, a Bíblia diz que é um excelente desejo, mas ainda assim depende. Por quê? Porque alguém viu que o salário de um pastor de uma igreja aqui no Brasil está 50 mil reais por mês. Tem igrejas pagando 50 mil. Aí o jovenzinho sobe ao coração dele o desejo de ser pastor para ter um salário igual. E agora? É pecado? Entende? Vai depender da tua motivação. O que está dentro do seu coração aí? Os fariseus faziam as coisas corretas, dava dízimo, visitava órfãos e as viúvas, orava em praça pública, participava de culto, se vestia como crente, e no entanto Jesus condenou cada atitude dessa. Vocês visitam os órfãos e as viúvas porque tem interesse na comida, devora tudo que tem. Vocês oram em praça pública para mostrar que é mais espiritual. Dá o dízimo, mas não tem misericórdia. Por quê? Porque tem que andar junto a ação e a intenção. E Deus é aquele que sonda as mentes e os corações. Com qual intenção você está fazendo? Porque aí até aquilo que é nobre pode se tornar pecaminoso diante de Deus. O que é nobre? Está no seminário. Nobre. Aos olhos de Deus é nobre. Mas com qual intenção? Eu vou aprender aqui porque quando o pastor, meu pastor lá na igreja, entendeu? Quando ele começar a falar, eu vou lá e rebato ele na frente de todo mundo. O sentimento já é pecaminoso diante de Deus, é soberba. Então você veio para o seminário com a soberba no coração. Isso diante de Deus é pecaminoso. Olha como essas coisas mudam o tempo inteiro. Eu já dei o meu testemunho aqui também um tempo atrás. Quando a minha mãe já estava entrando na fase terminal do câncer, eu comecei a ajudar muito, mas é porque eu estava mais preocupado com o que os vizinhos iam dizer. Isso estava no meu coração, ninguém estava vendo. Eu estava ajudando. Até que Deus me confrontou. Você está ajudando porque ama, ou você está ajudando para não desconstruir, para não arranhar a sua imagem? É uma coisa interna que eu fui confrontado por Deus e tive que me arrepender desse erro. Porque Deus é aquele que sonda as mentes e os corações. Por que você vai para a IBD? Por que você dá oferta na igreja? Por quê? É por causa do devorador? É o devorador que te motiva? É o demônio que te motiva a dar oferta? Ou você dá porque você ama a Deus, tem alegria no coração? Ou você dá porque não pode perder o carro, porque o pastor vai ver e aí vai me tirar o cargo, vai chamar minha atenção? Então a motivação está errada. O feito está correto, a motivação está errada. Então tirar o CNPJ depende. Qual é a intenção? É uma intenção correta? Pô, tem que tirar a conta do nome da irmã, vai dar problema para ela na Receita Federal. Com esse CNPJ vai abrir mais possibilidades de eu avançar no reino de Deus. Eu vou conseguir mais desconto aqui, é mais recurso que sobra para o trabalho com as crianças, eu vou poder receber doações de empresas que quiserem ajudar aí o projeto social, as possibilidades começam a aumentar, aí ok, agora não, vou tirar o CNPJ porque eu vou fazer um negócio aqui, vou começar a vender alguma coisa, gerar recurso, aí daqui a pouco eu já não sei se o recurso é para a igreja, se é para mim, aí já mistura tudo, aí já começa o problema. Então vai depender muito do coração. O coração do homem é terrivelmente enganoso. E a gente é terrível. Porque a gente se convence muitas vezes que o que nós estamos fazendo não é pecado, né? Já contei essas historinhas aqui. A gente dá um nome bonitinho para o pecado vira até coisa espiritual. Já viu aquela historinha de irmão? Vou falar aqui do irmão para você, mas é para pedir oração. Só estou comentando, né? Não estou falando mal do irmão não, mas está descendo a lenha no irmão. Mas aí fica bonito, né? Porque o pecado agora, a fofoca virou pedido de oração.
Estou comentando aqui para você orar. Não, você está comentando que você está fazendo fofoca. Mas vê se não fica bonito. Vê se não fica bonito, uma roupagem bonita. É o nosso coração querendo justificar, dar contornos bonitos àquilo que é pecaminoso. Então é preciso dar nomes reais aos nossos erros, aos nossos pecados. E só assim a gente vai se livrar deles. Porque enquanto a gente achar que esse negocinho é bonitinho, é legalzinho, que não é tão assim, que não é bem assim, a gente não vai conseguir se livrar não, porque a gente não reconhece. Entende? E com Deus precisa reconhecer. Bom, eu sei que você vai chegar lá. Eu vou comentar aqui na apostila aí também. Mas qual é a visão que nós temos das comunidades evangélicas? Das comunidades? Qual a diferença, assim? Aí vai depender de comunidade para comunidade, né? Pode ser uma questão só de nome. Comunidade evangélica, comunidade cristã, pode ser igreja. Às vezes é só uma preferência por nomes. Eu vivi numa comunidade 9 anos, com nome de comunidade, mas é igreja. Só que o pastor na época, que deu o nome de comunidade, ele entendia que comunidade seria mais adequado porque reunia pessoas que às vezes até não eram salvas, cristãs, igreja. E aí ele entendia, não, se eu botar um nome de igreja, eu estou afirmando que todo mundo aqui é igreja. Visão dele. Então ele botou comunidade porque ele entendia que no nosso meio tem gente que é igreja e tem gente que não é igreja, né? Que está ali, está em processo. E realmente isso acontece. Nem todos que estão lá na sua igreja são salvos. Tem gente que é salvo, tem gente que está pensando em ser salvo, está no processo, tem gente que está, né, tá lutando, tem gente que está ali às vezes para a bancada da oposição mesmo, tem gente que está ali porque está com outros interesses, interesse na menina, a menina interesse no menino, aí está ali, tem gente que gosta do ambiente, enfim, tem uma variedade. Seria basicamente isso. O que vai determinar se é uma igreja cristã ou não, aí é uma análise que eu falei aqui. É um ajuntamento de pessoas que adora Deus, que adora o Pai. É um ajuntamento de pessoas que tem o Cristo como o Senhor de suas vidas, como o único mediador, como Salvador. É uma comunidade que a gente vai ver aqui também, de amor entre uns e outros, que tem como pilar a fé em Cristo, que tem a esperança no retorno de Jesus. É uma comunidade que obedece às ordenanças de Jesus, que tem um governo bíblico. É uma comunidade que preserva a palavra de Deus, que proclama a palavra de Deus. Se essa comunidade tem tudo isso, ela é uma igreja de Jesus, independente do que está escrito lá na frente. Porque durante muitos anos a gente se deixou levar pelo que estava escrito lá na frente, né? Não, então essa igreja é séria porque tem um nome histórico e tal. Mas hoje a gente sabe que já não existe mais isso. Tem nomes de que vives, mas está morto, né? O próprio Jesus já tinha falado isso. Tem nome bonitinho, tem nome de igreja ilegal, mas a gente sabe que muitas vezes as práticas, a convivência, os ideais, a doutrina já se desvirtuaram. Então vai exigir, e aí é que muitos se equivocam, né? Que a pessoa vai escolher igreja, qual é o critério que ela usa para escolher igreja, né? Hoje em dia, se ela tem filho, o critério é o filho. É o filho que acaba determinando qual igreja que ela vai congregar. Se o filho gostou filho da igreja? Gostei, mãe, muito legal, bacana. E pronto, ele fica ali, se sacrifica pelo filho, independente. O filho não tem maturidade para discernir se a igreja tem uma boa teologia, tem um bom ensinamento e tal. Mas hoje em dia está sendo assim na escola, né? É o filho que determina se a escola gostou da escola, gostou do brinquedo, gostou não sei o quê, aí o pai vai lá e matricula ele. É o filho que determina onde é o passeio, né? Eu quero ir no shopping tal, aí o pai vai lá. Eu quero sentar naquela cadeira tal, aí senta ali. Hoje basicamente, na maioria das famílias aí, as crianças é que estão usando, que tem a palavra determinada. Como foi na nossa geração aqui? Tirando só a jovem que está ali. Como foi na nossa geração aqui? Você tinha essa voz ativa? Ai de você de dizer que não quer ir naquele restaurante, que não quer comer a comida. Hoje até a criança escolhe a comida. O que você quer, meu filho? Eu quero isso aqui, eu quero isso aqui, eu quero isso aqui. Ela tem estrutura para poder fazer as escolhas corretas da sua nutrição, para onde vai, onde é perigoso, o que vai estudar, onde vai congregar. Ela não tem, mas a gente, no afã de querer amar muito e ter o amor
de forma recíproca, a gente abre mão da autoridade. E aí a gente começa a perder o respeito. É por isso que a gente olha para muita família e vê que, infelizmente, os filhos não respeitam mais os pais. E o que a gente tinha na nossa criação? Respeito era o que não faltava. Autoridade era o que não faltava. Faltava mais um pouco de carinho, um pouco de amor, é verdade, faltou. Dificilmente teu pai disse para você que te ama, faltou talvez mais comunicação, mas não dá para jogar tudo fora. Porque até hoje, mesmo teu pai tendo sido mais grosso, ou a sua mãe, até hoje você nutre um respeito enorme, um carinho enorme, você os ama por isso. E você é quem você é hoje por causa de toda essa estrutura. Mas as coisas mudaram. Então vai exigir de nós o tempo inteiro essa reflexão. Como é que eu escolho uma igreja? Eu escolho uma igreja que é perto da minha casa, que tem uma estrutura para o filho, ou eu escolho uma igreja que é bíblica, ou eu escolho, ou deixo Deus escolher. Essas são as dúvidas que a gente precisa ter, mas infelizmente estão escolhendo igrejas por conveniência, porque está perto de casa, porque a criança gostou, porque tem uma palavrazinha mais ou menos, mas dá para levar, e a gente vai escolhendo, vai decidindo por essas questões, né? E não por propósitos. É o que eu falei na quarta-feira lá na igreja, quando Jesus, em Lucas 4, a multidão queria que Jesus ficasse com eles, e aí Jesus falou assim: vocês não podem me segurar, porque eu preciso ir anunciar para os outros povos, porque eu fui enviado para isso. Jesus sabia muito claramente o propósito dele aqui, e às vezes a gente não tem essa percepção. Por que você está na igreja? Por que você está nesta igreja? Pergunta ao membro, vê se ele sabe responder. Eu estou aqui porque tem um propósito de Deus muito bem definido, muito bem claro, e eu estou aqui para cumprir esse propósito. A percepção que as pessoas têm é: eu estou aqui ajudando o ministério do irmão aqui, estou aqui dando uma ajudinha lá, eu estou aqui dando uma... estou sendo voluntário aqui. Deus te chamou para algo muito maior do que isso, muito mais bem definido do que isso. E a gente não pode reduzir isso a uma ajudazinha de vez em quando. Ajudazinha, não, você tem um propósito. Então essa igreja é um propósito de Deus para você? Você entendeu? E a gente vai ver aqui na próxima aula, por exemplo, as características de algumas igrejas. Você tem igreja mais institucional, a igreja que trabalha mais as questões de organização institucional, é um jeito. Às vezes o pastor tem esse pendor, às vezes a liderança tem esse pendor, e tem gente que se identifica com isso. Nós vamos ver também as características de pessoas, de líderes. Tem gente que é o faz tudo, tem gente que é o organizador, tem gente que é o idealizador, e aí de repente você se identifica com aquele propósito. Tem igreja que é comunidade, é igreja que tem uma ênfase maior na comunhão, na família. Você entra e parece que você está numa grande família, né? É muito amorosa, muito calorosa, muito convívio, muita mesa, é a característica. Mas tem igreja que você entra que é uma igreja mais diaconal. Ela está para amanhã tem visita no presídio, sopão para os moradores de rua, orfanato, hospital. A igreja voltar uma ênfase maior na ação social. Tem igreja que é mais voltada para adoração, para música, para essas questões, né? E consegue pregar o evangelho assim, viver assim. E dependendo da sua personalidade, você vai se identificar com um grupo ou com outro. Se você, por exemplo, eu conheci uma igreja que ela fez um trabalho fenomenal, chegou a ter 176 alunos de violino, crianças, são meus padrinhos de casamento, inclusive. Começaram um trabalho do zero e chegou a 176 crianças e conseguia pregar o evangelho para isso. Por quê? Porque o líder era músico, e ele inclinou para esse lado, e teve gente que também inclinou para esse lado e conseguiu fazer uma obra interessante, significativa para o reino, através da música. Aí de repente você não é... Tem igreja, por exemplo, que vai ter uma inclinação maior para o ensino. Muitas vezes o pastor é um mestre, é um acadêmico, ele vai para o ensino, e aí de repente você não tem nada a ver com o ensino, você gosta tal, mas não é aquilo que te impulsiona, que arde teu coração. De repente você é da ação social, você gostaria de estar no presídio, gostaria de estar na rua, aí você está numa igreja que tem uma ênfase muito grande no ensino. Aí o que o crente faz? Começa a arrumar um defeito.
esse pastor, não sei, estou desconfiado, esse irmão aqui não tem amor, aí sai criticando. Talvez é só questão de perfil, de propósito, talvez você está fora do propósito que Deus estabeleceu. E aí, quando tão logo você acha uma comunidade que tenha um propósito, talvez você se encaixe ali e vai ser bênção ali. Então não dá para escolher pelo prédio, pela recepção, tem que escolher por um propósito. Qual é o propósito que Deus tem na sua vida? Você vai achar gente que tem esse propósito e você vai caminhar muito bem. Agora, enquanto você não identifica isso, você fica dando cabeçada aí tudo quanto é lugar, aí você acha que é o povo, aí critica aqui, aponta ali, aí se machuca pessoas, fere pessoas. É isso que acontece. Para finalizar aqui a aula e a gente mudar. Oi? Já são 11h20, né? Só para finalizar, isso é uma aula inaugural, né, gente? Aula inaugural, a gente está aquecendo aí. Imagina um navio que tem um grupo de pessoas, acho que eu já dei esse exemplo aqui para os alunos mais antigos, que está indo para a Espanha. O objetivo e o propósito é chegar na Espanha e assistir lá o jogo do Real Madrid e Barcelona. Aí no meio do navio tem lá os náufragos, gente ferida no meio do mar, você pega, bota dentro do navio e aí ele se recupera. Ele está no mesmo propósito que você? Talvez não. Aí ele está ali, que ele foi acolhido, recebido, só que aí ele começa, por que vai para a Espanha, por que não vai para a Austrália? Ver os cangurus. Essa pessoa, é mais fácil você chegar para ela, cara, você já está bem? Procura um navio que esteja indo para a Austrália, que você vai se encaixar e vai dar bem lá. Porque senão ele vai ficar ali convencendo um monte de gente a ir para a Austrália. Daqui a pouco o líder já não sabe mais se vai para a Espanha, se vai para a Austrália, daqui a pouco está indo, sei lá, para a Itália, já perdeu o propósito, porque o negócio complicou. Então, entender o teu propósito diante de Deus, aquilo que Deus tem colocado diante de você, vai te ajudar muito a entender aí uma comunidade que você possa caminhar. Até que entrou no meio aqui do mundo gospel, essa ideia de que não pode sair da igreja, e tem uma maldição, e tem não sei o que, e aí a gente fica com medo terrível, né, de desobedecer a Deus. Minha orientação, ore, mas ore mesmo, não é essa oraçãozinha muquirana que a gente está acostumado a fazer, não. Começa com o propósito de Deus, gaste tempo com Deus, invista o seu tempo com Deus, ore, que Ele vai revelar no seu coração o seu propósito, aquilo pelo qual Ele te chamou, como fez com Jeremias, né? Antes mesmo de você nascer no ventre, eu já tinha colocado o propósito na tua vida. E aí, se você dá uma de Jonas, vai padecer, né? Vai ficar dando murro em ponta de faca aí. Vou encerrar aqui.